já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não, não era um sonho. Se eu te amava é porque eu já te sentia um dia de mim. O amor, as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera. Me aqueceu, o coração foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul, porque eu te amo. Toda canção tocando o tom do teu amor. Teu amor. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não, não era um sonho. Se eu te amava é porque eu já te sentia um dia de mim. O amor, as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera. Me aqueceu, o coração foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul, porque eu te amo. Toda canção tocando o tom do teu amor. Teu amor. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera. Me aqueceu, o coração foi derretendo gelo. Som. Boa noite, amados. Graça e paz a todos que estão presentes, também aqueles que nos acompanham através do Facebook. Vamos começar mais um culto de ensino, de oração. Tenho certeza que Deus falará ao nosso coração nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esta noite, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos na Tua casa, Senhor, em Tua presença, para ouvirmos mais do Senhor, para aprendermos mais de Ti, para sermos edificados, ó Deus, para expressarmos ao Senhor o nosso louvor, nossa adoração e, acima de tudo, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que Tens feito e por tudo que ainda hás de fazer em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. Sê conosco nessa noite, responde às nossas orações, fale conosco, dirija este culto que será consagrado ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês rapidamente o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Salmo número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, nosso Senhor, Teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a Tua força. Assim calaste Teus inimigos e todos que a Ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de Teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto:
Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Amém? Como é lindo olhar para a palavra de Deus, para o Salmo de número 8, eu amo esse Salmo. E ele repete essa afirmação duas vezes, né? No começo e no fim. Ele repete a mesma frase dizendo que o nome do Senhor, o nome majestoso do Senhor, enche toda a terra. A glória de Deus, ela é mais alta do que os céus. Nós não temos dimensão, nós não temos noção da majestade, da glória, da grandeza desse Deus a qual nós servimos. Ele é tão grande que até as crianças falam do seu amor. O texto diz que ele ensinaste, ele mesmo, o próprio Deus, ensinaste as crianças e os bebês a anunciarem a sua força, né? Quantas vezes, Martinha, tem um escapando ali, quantas vezes nós presenciamos, observamos as crianças, né, louvando, adorando ao Senhor. O próprio Deus é quem as ensina. O texto fala também dessa grandiosidade de Deus e da pequenez do homem, mas ainda que nós sejamos tão pequenos diante do nosso Deus que é tão grande, o texto diz que o Senhor pensa em nossas vidas, que o Senhor se importa conosco, que Ele nos coroaste de glória e de honra. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse que era bom, mas quando Deus criou o homem feito à sua imagem e semelhança, Ele diz que era muito bom. Nós homens somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos nas nossas narinas o sopro de Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Somos a coroa da criação. Somos encarregados de Deus de cuidar, de zelar, de dominar sobre toda a criação de Deus. Nós somos os seus mordomos, nós somos os seus cuidadores aqui da terra. Que privilégio, mas também que grande responsabilidade, representar o nosso Deus. Que nessa noite possamos refletir sobre isso, possamos de forma a glorificar esse nome tão grande, tão majestoso, representar de forma bem o nome do Senhor, de maneira que o nome dele seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Já quero convidar aqui os irmãos que estarão louvando para subir ao altar, para nós darmos continuidade à adoração ao Senhor. Oremos. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Tua palavra que nós lemos aqui disse que o Senhor é tão grande que o teu nome enche toda a terra, Senhor. Talvez o teu evangelho ainda não tenha chegado a todos os povos, línguas, tribos e nações, mas certamente através da obra da tua criação, todas as pessoas podem observar que há um Deus sobre nós, um Deus que criou, que formou todas as coisas, e através da tua criação nós podemos glorificar o teu nome, Senhor. Pai, oramos para que em nome de Jesus o teu nome, o teu grandioso nome, seja adorado, proclamado, reconhecido sobre toda a terra, e que nessa noite aqui neste lugar não seja diferente, que nós homens simples mortais possamos render ao Senhor o melhor da nossa adoração. Obrigado, Deus, obrigado por essa noite, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos, boa noite a você que acompanha a live, boa noite a você que dispôs o seu tempo no meio dessa semana para vir à casa do Senhor, para adorar a Ele, para cultuar juntamente com a gente. Só Deus sabe as coisas que você tem passado e enfrentado, as coisas que você passa no dia a dia,
Mas mesmo assim, o Senhor também se alegra em saber que em meio a todas essas coisas, você se preocupa em tirar um tempo para as coisas do Senhor. Não é fácil você manter a sua rotina, manter tudo o que você faz e ainda assim se preocupar em estar na casa do Senhor. Mas é exatamente esse sacrifício, essa entrega que você realiza que alegra o coração de Deus. E isso é revertido em bênção para nossas vidas. Porque quando nós viemos à casa do Senhor, nós nos deparamos com a presença santa de Deus. E vamos declarar nessa noite que Deus está aqui. Vamos louvar o nome dele porque ele realmente se faz presente aqui neste lugar. Amém? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos cantar o louvor Restitui nessa noite. Você que se sente à vontade pode trazer os dízimos, as ofertas. O laço? Não está aqui na frente? Porque Deus, ele é um Deus de restituição realmente. Ele é um Deus que se importa se você está passando por problemas. Ele se importa se você está passando por dificuldades. E por mais, como nós vimos na mensagem do domingo, que às vezes Deus usa o julgamento para nos treinar, para nos avaliar, para nos preparar para as coisas que ainda há de vir, não é da vontade do Senhor que você permaneça em provação. Então, converse com Deus nesse instante e clame pela justiça dEle, porque Ele pode te atender. Clame ao Senhor para que restitua.
planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ó Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos foi o Senhor quem nos deu, ó Pai. Eu peço a Ti nesse instante que se o inimigo tomou, restitua nessa noite, ó Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Declare nessa noite o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. 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 Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as
cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo estava em uma viagem missionária, amando do Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Durante essa viagem, o anjo do Senhor havia alertado que eles sofreriam um naufrágio, mas que era para eles manterem a fé, porque o Senhor tinha concedido à vida de Paulo todos aqueles que estavam como tripulação no barco. O navio naufragou, eles ficaram à deriva no mar, e mesmo assim, nenhuma alma se perdeu. Só que as dificuldades não pararam por aí. Nessa mesma ocasião, quando eles já estavam em terra seca, quando eles já estavam acampados, o apóstolo Paulo estava assentado em volta de uma fogueira. De repente uma serpente veio e o picou, uma serpente venenosa. As pessoas que estavam em volta até disseram: esse homem deve ter cometido um crime de sangue. Esse homem deve estar debaixo de maldição, porque tudo estava dando errado para Paulo. Só que naquele instante, ele apenas ergueu a sua mão, sacudiu aquela serpente no fogo e ela morreu, mas ele não sofreu dano. Através daquelas coisas que aconteceram, Paulo teve oportunidade para levar a mensagem àquelas pessoas e dizer que ele estava anunciando a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Tudo de mal que aconteceu naquela noite, naquela ocasião, contribuiu para que a palavra do Senhor progredisse. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente questiona muito a Deus sobre as coisas que acontecem, mas nós mesmos não prestamos atenção nas intenções do Senhor através das situações. Mas como nós prestaremos atenção se os nossos olhos estão fitados naquilo que é carnal? Como nós prestaremos atenção se os nossos olhos estão fitos naquilo que é natural? A palavra do Senhor nos diz em Coríntios que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais, mas o homem espiritual tudo discerne e tudo entende.
Você precisa aprender a enxergar através das situações, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você obedece a Deus, segue os seus mandamentos e o ama, todas as coisas vão contribuir para que haja tudo bem. E de todas as formas, a vontade do Senhor será estabelecida através da sua vida, amém? Então entregue tudo no altar do Senhor, entregue tudo diante de Deus, através de canções, através das suas atitudes, através do louvor, porque Deus disso se agrada. Cante assim: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregue tudo nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Glórias a Deus. Irmão Evanildo. Ei, som. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Glória a Deus por mais essa noite, na presença do Senhor, reunidos na casa de Deus. É sempre bom. Quando eu fico lendo o livro de Salmos, muitos salmos mostra a alegria do povo de Deus, principalmente do rei Davi, quando era dia de ir ao templo. Ele manifestava uma alegria muito grande em seu coração, de prazer, de estar indo à casa do Senhor. Num dos salmos ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping? Não, vamos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos fazer um estudo sobre... Muito obrigado, irmã. Hoje eu vou tomar pelo menos a metade, viu? Tem um sonzinho falando aí, viu? Nós vamos estudar hoje, irmãos, sobre um tema muito importante, principalmente em nossos dias, principalmente nos dias em que vivemos. Vamos falar sobre avivamento, amém? Sobre renovação espiritual. A igreja está vivendo um momento difícil. A igreja está vivendo dias complicados, talvez como aqueles que o apóstolo Paulo mencionou, que viriam dias trabalhosos. E eu acredito que nós estamos vivendo dias trabalhosos. E nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento que é renovação espiritual. Muitas coisas na nossa vida
precisa ser renovada. Muitas vezes o nosso relacionamento familiar precisa ser renovado de vez em quando, né? O casal junta um dinheiro, pega o carro ou o ônibus e vai para algum lugar, para alguma praia, né? Aqueles que têm mais poder aquisitivo vai para a Europa, né? Para quem pode, né? Para fortalecer o relacionamento familiar, para melhorar o convívio entre marido e esposa, né? Amados, e a igreja também não é diferente, porque a vida da igreja é um relacionamento com Deus, amém? A nossa vida como igreja, ela é um relacionamento com Deus. Mas é todo dia que esse relacionamento está 100%? Não é. Às vezes esse relacionamento, ele está desgastado. Às vezes essa comunhão, ela não está muito boa entre nós e Deus. Às vezes o convívio entre igreja e Deus, Deus e igreja, não está muito legal. E é preciso haver um avivamento. É preciso haver uma renovação desse convívio, para que as coisas andem bem, para que as coisas estejam bem. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, o que é avivamento em si? Avivamento nada mais é do que um mover do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Avivamento é uma ação forte, poderosa do Espírito de Deus na vida da igreja. Se você for ver a história do povo de Deus, desde o começo, sempre tem algumas quedas, sempre tem uma quebra de aliança, sempre acontece. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que Ele não possa nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas. Mas as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é cortado devido a erros nossos, porque Deus é perfeito, Deus sempre é Deus e sempre será Deus, mas muitas vezes nós falhamos como servos de Deus, como filhos de Deus. Nós falhamos no nosso relacionamento com o Senhor, nós falhamos na comunhão com o Senhor, e isso, amados, precisa ser restaurado. Deus não se agrada de ficar, vamos dizer, calado com a sua igreja. Deus não se agrada de viver distante do seu povo e o seu povo distante dele. Deus não se agrada que essa comunhão seja rompida ou interrompida. E o avivamento do Espírito Santo, ele tem esse poder de refazer essa comunhão com Deus. Então, avivamento é uma ação do Espírito de Deus, é um movimento do Espírito de Deus no propósito de renovar as coisas, de reatar as coisas, de refazer a aliança. E cá para nós, nos últimos tempos, os irmãos têm percebido o distanciamento que está havendo da igreja para com Deus. Nós estamos distanciados uns dos outros, mas às vezes também estamos distanciados de Deus. Quando surgiu essa pandemia, a gente foi obrigado a ficar afastado, até mesmo sem ter cultos, na igreja. Então, esse afastamento físico era obrigatório. Mas muitas pessoas se esfriaram. Muitas pessoas também se afastaram de Deus. Não só do convívio, de irmão, do convívio físico, mas também
o seu convívio espiritual com Deus foi danificado. Quero ler um texto com os irmãos que está em 2 Crônicas, capítulo 15. Esse é um texto que eu acredito que fala muito sobre avivamento, que é quando o Espírito Santo restaura as coisas na vida da igreja. 2 Crônicas, capítulo 15. A leitura é meio grande, então vamos ler. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filhos de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim como o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Amém. Até aí. Então, eu lendo esse texto, eu vejo aí um mover do Espírito de Deus, através do rei Asa, porque, como o texto diz, o povo de Deus estava longe do Senhor há muito tempo. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam pecando contra o Senhor, e o Senhor então enviou, através do profeta, uma mensagem ao rei e àquele povo. E quando eles ouviram aquela profecia, eles entenderam que realmente estavam vivendo totalmente fora dos propósitos de Deus, totalmente fora daquilo que Deus havia determinado para eles. E todo o povo, junto com o rei Asa, fez um voto de voltar à presença do Senhor. Veja que maravilha. Isso é avivamento, amados. Quando um povo
talvez começando por uma pessoa, que no caso foi o rei Asa, decide a buscar ao Senhor. Como seria maravilhoso, pastor, se toda a igreja fechasse nesse acordo, se toda a igreja dissesse: pastor, vamos juntos buscar ao Senhor, para sermos renovados, para sermos abençoados, para termos forças para deixar os nossos pecados. Vamos orar de manhã, vamos orar à tarde, vamos orar à noite, vamos fazer vigília de 24 horas por dia, para sermos renovados. Irmãos, viria tal poder sobre a igreja, que essa cidade seria abalada. Mas é preciso haver em nosso coração a disposição, esse desejo de voltar a Deus. É verdade que a gente cai, é verdade que na história da igreja, se você for ler, muitos foram os momentos em que o povo de Deus vacilou, em que o povo de Deus abandonou a palavra do Senhor, muitas vezes, mas o Senhor sempre mandando uma mensagem, sempre falando aos corações. E toda vez que esse povo se dispôs a buscar a Deus, Deus jamais deixou de ouvir. O Senhor está sempre ouvindo, para ver se Ele ouve uma voz que o clama. Tem um versículo dos Salmos que eu fico pensando a tristeza no coração de Deus, quando Ele diz que olhou para a terra e não viu um justo sequer. Que situação desagradável para Deus, né? Amados, a igreja está enfrentando um momento difícil, a igreja está enfrentando um momento de crise espiritual. Eu estava dando uma analisada sobre a vida da igreja, não estou falando aqui da nossa congregação, estou falando da igreja do Senhor, no Brasil principalmente. A igreja está precisando passar por um avivamento, a igreja está precisando passar por uma renovação espiritual, irmãos, porque tem muitos que estão fracos, tem muitos que estão tão fracos que estão ficando pelo caminho, estão morrendo à beira da estrada, desnutrido espiritualmente, e somente um avivamento, somente um renovo do espírito pode trazer vida à igreja e a essas pessoas. Sempre aconteceu da igreja ter dificuldades, mas o Espírito Santo sempre trabalhou, o Espírito Santo sempre veio com renovação, desde que as pessoas realmente tenham desejo. Esse texto de 2 Crônicas 15, eu acho ele maravilhoso. O povo estava há muito tempo sem buscar a Deus, e quando o rei Asa ouviu essa palavra do Senhor, o próprio Deus buscando o seu povo, chamando o seu povo a um concerto, então o rei Asa foi o primeiro que foi renovado. O texto diz que ele recobrou os ânimos, ele se animou, ele se levantou e ele convidou o povo para buscar a Deus com ele. E o povo se agradou disso, o povo estava faminto de Deus, o povo sabia que somente Deus poderia ajudá-los. E a igreja hoje vive um momento assim, amados. Quem conheceu a igreja há um tempo atrás e conhece a igreja hoje, sabe que a igreja não está sendo mais a mesma. Uma igreja que, ao invés de influenciar, ela está sendo muitas vezes influenciada. Se você olhar pelo mundo afora, você vai ver cada coisa que está entrando nas igrejas. Ontem eu estava vendo um vídeo, irmã Jacinta, de um pastor que estava ministrando a unção do morcego. Já viu isso aí? Aí o camarada fica pendurado numa árvore, com as pernas, igual um morcego, de cabeça para baixo, pendurado no galho, e dizendo: eu ministro a vitória, eu ministro a bênção na sua vida. Falei: nem para cair daí. Então, é o tipo de coisa, irmãos, isso é tipo de coisa de quem está vazio, isso é tipo de coisa de quem está precisando de avivamento.
Eu ouvi a pregação do pastor no domingo. Eu assisti a live. E o pastor estava dizendo sobre coisas que nós não precisamos estar fazendo para Deus abençoar, para a igreja crescer. E eu acredito assim também, pastor. A igreja tem que ser original. A igreja ela tem que voltar à doutrina dos apóstolos, uma doutrina pura, pregar o nome de Jesus Cristo, sem ficar pondo lacinho nas coisas, sem ficar inventando coisas, campanha disso, campanha daquilo, negócio muito esquisito, onde já se viu a unção do morcego, aí o camarada pendurava numa árvore, ministrando de cabeça para baixo. Como pode uma coisa dessa? De cabeça para cima está difícil de ministrar. Isso são indícios de que a igreja está precisando de um avivamento. Sabe quando a pessoa não tem nada para falar e ela começa a falar abobrinha? É assim. Muitas vezes está acontecendo isso. Às vezes a igreja não está tendo o que oferecer. Então ela fica inventando. Fica inventando isso, inventando aquilo. Sabe quando, talvez vocês não tenham vivido isso, mas sabe quando uma família está numa situação muito difícil e aquela mãe tem um monte de criancinha e na despensa não tem nada para comer? Aí aquela mãe, ela se coloca a inventar coisas. É não sei o que com um negócio dentro, é caldo não sei de que com farinha. Por quê? Porque não tem nada. Então sai inventando. Muitas vezes isso tem acontecido na vida da igreja. As pessoas têm inventado coisas, têm criado coisas, porque não tem o que oferecer, não tem alimento. Falta de avivamento, falta da ação do Espírito Santo do Senhor. E eu creio que esse é o momento, como foi no momento do rei Asa, da igreja se propor a buscar a Deus, dos ministros fazerem a proposta, mas da igreja abraçar. Às vezes eu fico triste com a igreja, porque o irmão que está dirigindo aqui, ou o pastor diz: irmãos, agora vamos levantar um clamor de oração. Eu aprendi que clamor de oração é quando todo mundo ora junto, e estremece o teto, e bate o pé no chão, e a coisa acontece. Mas muitas vezes o irmão fica aqui orando no microfone sozinho, e a igreja olhando assim para a cara dele. De vez em quando alguém diz amém, e muitas vezes esse amém quer dizer: termina essa oração logo, que eu já estou enjoado. A igreja hoje precisa buscar renovo, porque se a gente for comparar as características de todas as vezes que a igreja precisou de renovação, a gente vai ver que nos nossos dias a gente precisa buscar essa renovação, buscar esse renovo da parte de Deus. Uma igreja sem a presença de Deus, ela não tem nada de bom, para oferecer. Qual é o objetivo de um avivamento espiritual? É exatamente isso: tirar a igreja de uma vida de apostasia. O avivamento ele vem pelo Espírito Santo de Deus para tirar a igreja de uma vida monótona. Meu Deus, como é ruim você vir para o culto sabendo o que vai acontecer do início ao fim, sabendo que talvez não vai ter nenhuma novidade ali naquele culto, que vai ser aquilo mesmo. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas se a igreja não está em condições de dar liberdade ao Espírito de Deus, ele também não pode fazer nada. A igreja tem que estar disposta a dar liberdade, a abrir espaço para o Espírito de Deus, para que ele possa agir. Eu acho bonito quando a igreja de Corinto reunia, era uma igreja dotada de muitos dons,
E eu acho bonito quando eu leio ali que um tinha salmo, o outro tinha profecia, o outro tinha revelação, o outro tinha palavra. Então eu imagino que coisa bonita. Não era um culto previsível, não era um culto que você sabia o que ia acontecer no início, no meio e no fim, porque todo dia tinha uma coisa diferente através do Espírito Santo de Deus. Mas para isso as pessoas precisam dar lugar. E o avivamento, amados, ele vem exatamente para isso, para tirar essa vida monótona da igreja. O avivamento vem para trazer vida ao culto, trazer unção aos trabalhos da igreja, né? Um irmão diferente cantando aqui, um irmão diferente pregando aqui na unção do Espírito. Precisamos ter um desejo de receber isso de Deus. O propósito do avivamento é trazer nova vida à igreja. Um avivamento, ele traz inúmeros benefícios. A igreja fica uma igreja fervorosa no Espírito, como a palavra de Deus diz, não é? Em Efésios, sede fervorosos no Espírito. Cadê o fervor? É fácil ver alguém tirando um cochilo no banco da igreja? Não é difícil você ver daqui da frente. Você está pregando e o irmão puxando aquela tilápia assim, ó. Pesca mais do que eu quando vou na lagoa. O Espírito Santo, através do avivamento, ele traz fogo para a igreja, ele traz, realmente ânimo para as pessoas, traz perdão de pecados, traz muitos benefícios, traz coisas maravilhosas na vida da igreja, volta a arder no coração dos irmãos aquela chama pelo evangelismo, aquele amor pelas almas que estão perdidas lá fora, que muitas vezes nós não estamos tendo mais. Às vezes a gente tem vontade de deixar de lado, deixa para lá, vai, já pelejei tanto. Mas quando há um avivamento, quando há uma renovação do Espírito nos nossos corações, a gente não desiste, a gente persevera, a gente vai atrás, a gente ora, jejua por essas pessoas, a gente busca a Deus por essas pessoas, a gente visita, a gente vai atrás. Mas para isso, irmãos, é preciso ter uma unção sobre a nossa vida, é preciso ter uma renovação de Deus sobre as nossas vidas, para a gente voltar a ter amor pelas pessoas, para a gente voltar a ter desejo pelas coisas de Deus. Sabe, no início da vida cristã, aquele desejo de ser santo, aquela vontade de crescer na santidade, Tinha coisas que para a gente era pecado, hoje não é mais. Misericórdia, isso aí não. O temor era maior, o senso de santidade era melhor. Hoje em dia, não tem problema, não tem nada a ver não. E com isso, as coisas ruins vão entrando em nossa vida. Lembrando que nós somos igreja. Quando algo ruim entra na minha vida, contamina essa igreja. Quando algo ruim entra na vida de um dos irmãos, contamina essa igreja. Porque nós somos membros de um só corpo. Se um padece, todos padecem. Se um regozija, todos também regozijam junto. Então nós estamos interligados. Que nós possamos buscar esse renovo. Nós possamos buscar essa unção do Espírito, esse mover do Espírito. Isso precisa ser buscado para que aconteça. Como nós lemos aqui em 2 Crônicas 15, as pessoas começaram a buscar a Deus. E no final do texto diz que o Senhor os deu descanso, porque eles não tinham paz, a alma deles estava sendo afligida com tormento. E às vezes está acontecendo hoje, muitas pessoas atormentadas, muitas pessoas vivendo uma vida tribulada, pela falta do agir de Deus, pela falta da manifestação do Senhor. Que cresça em nosso coração, igreja,
um desejo ardente de buscarmos a Deus. Como eu gostava de subir ao monte todos os sábados. A semana passava a gente ansioso para ir para o monte sábado, orar às 11 horas da noite. Tinha dia que voltava 1 hora, tinha dia que era 3, e era cada vez uma bênção, e a renovação espiritual, né, era grande sobre a vida da gente. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tem um texto muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que fala de um grande mal que está abatendo sobre a igreja. O versículo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Somente esse. Vou ler outra vez. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, apostatarão alguns da fé. A maioria das pessoas acreditam que estamos vivendo os últimos tempos, e isso aí está acontecendo. Paulo disse: alguns se apostatarão da fé, mas eu faço uma correção: muitos estão se apostatando da fé. A apostasia é algo terrível na vida de uma igreja, na vida de um crente. Porque o que é apostasia? A gente lê na Bíblia, né? Apostasia para lá, apostasia para cá. Mas o que é apostasia? Apostasia é quando a gente abandona a nossa fé, o nosso primeiro amor, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Apostasia é a gente deixar, rejeitar até mesmo aquilo que nós cremos. Quantas pessoas, irmãos, têm rejeitado e abandonado a própria palavra? Quantas pessoas que defendiam a palavra com todas as forças, agora já não defende mais. Por quê? Porque se apostatou, resolveu deixar para lá, resolveu não mais seguir, não mais crer, desistiu. E a palavra está dizendo em 1 Timóteo que muitos se apostatarão da fé, alguns se apostatarão da fé. Eu digo que muitos têm se apostatado da fé. Talvez Paulo não tinha noção, quando ele escreveu, da quantidade de crente que ia perder a sua fé no fim dos tempos. Muitas pessoas. Não tem aquele crente que você admira. A gente sempre tem uma pessoa que a gente admira como cristão. Não é idolatria, não, é admirar. E sabe, quando você tem o desgosto de ver aquela pessoa se apostatando, quando você tem o desgosto de ver aquela pessoa não sendo mais aquele cristão, não sendo mais aquele crente, eu estava vendo sobre um pastor. Ele era muito poderoso. Ele fazia um trabalho nas cadeias de libertação. Eu não me lembro o nome dele. Ele passou no Fantástico. E olha que para a Globona passar uma matéria, porque o negócio é passou na televisão e tal. Aquele homem era muito poderoso, ele tinha um som muito grande. Ele banava o paletó assim e caía 20, 30 presos, endemoniado. Era um negócio fora do sério. Eu ficava olhando aqui e falava: eita. Hoje aquele homem se encontra preso. Eu não sei qual é o crime dele, mas aquele pastor está preso.
Eu soube através de uma mensagem essa semana. Ele estava em adultério. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele arma a cilada para você cair. Depois que você cai, ele mesmo sai esparramando, né? Então aquele homem estava em adultério. E alguém grampeou o telefone dele e espalhou por aí as mensagens dele conversando com mulheres. E aí já foi o fim do ministério. E depois eu não sei o que ele fez, eu sei que ele está preso hoje. E eu admirava o trabalho daquele homem, porque ele ia nas cadeias, libertava os presos, pelo menos espiritualmente. E muitos ganhavam a liberdade mesmo, porque depois tinham uma vida transformada e recebiam benefícios. Então, as pessoas têm se apostatado da fé, as pessoas têm desistido da fé cristã, pessoas que a gente às vezes admira, estão caindo diante dos nossos olhos. E é como diz a palavra, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não podemos estar criticando ninguém que caiu, porque todos nós estamos sujeitos. Porém, temos que orar a Deus e vigiar para a gente não cair, para a gente não estar incluído aqui no versículo de Timóteo, está incluído entre os que vão se apostatar da fé. Amados, a apostasia é um dos grandes sintomas, é um dos grandes sinais de que a igreja precisa buscar avivamento. A apostasia, ela é morte espiritual. E quando isso está acontecendo, quando a igreja já não tem mais fervor, quando a igreja já não tem mais vontade de cumprir o ID de Cristo, quando a igreja não tem mais amor pelas almas que estão perecendo, quando a igreja não tem mais interesse no reino de Deus, quando a igreja prefere qualquer outra coisa do que estar na casa de Deus, do que servir a Deus, é momento de buscar urgente um renovo espiritual. O nosso tema desse ano é lindo e muito profundo, um novo tempo. E um novo tempo ele vem através de uma renovação. Um novo tempo vem através de um mover do Espírito Santo. Avivamento não acontece através de coisas que a gente fica tramando fazer na igreja. O avivamento não acontece através de eventos que a gente fica fazendo. Não. O avivamento ele acontece através da busca. Ele acontece através do jejum, através da oração, através da cara no pó, que está sendo difícil, né? Hoje colocar a cara no pó está difícil. Mas o avivamento ele vem assim. Eu tenho certeza que você não está feliz com a vida cristã que você está levando. Eu não tenho estado satisfeito com a vida cristã que eu tenho tido. Eu preciso tomar uma atitude para que eu seja renovado. Se você também não está satisfeito com a vida cristã que você tem levado, você precisa buscar por uma renovação na sua vida. E o avivamento assim vai acontecer. Eu busco, você busca. 2 e 3 pessoas têm um desejo no coração de voltar a Deus e começam a orar juntos, e começam a buscar a Deus, e começam a examinar as Escrituras, e o Espírito Santo começa a mover, e o mover do Espírito Santo ele é contagiante, e de repente as coisas começam a acontecer, de repente toda uma igreja começa a ser renovada. Amados, e uma igreja renovada é uma coisa maravilhosa. Uma igreja que faz as coisas da unção do Espírito é uma igreja tremenda. É algo que realmente abala o inferno. É algo de que o diabo realmente tem medo. O avivamento ele pode ser coletivo, envolvendo toda a igreja.
mas ele também às vezes é individual. Eu posso ser renovado. Eu já vi pessoas que estavam no pó sendo renovadas e se tornando outras pessoas. Quero ler 2 exemplos aqui, para a gente ir chegando para o final. Livro de Atos, capítulo 2. É difícil falar de renovação e de avivamento sem lembrar desse texto, né? Atos capítulo 2, o texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Até aí tá bom. Amados, isso aqui é um dos movimentos de renovação mais conhecidos, né, da palavra de Deus. O dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus. Aquele povo foi renovado. Aquele povo ficou cheio de ousadia. Você pode ver a vida desses homens antes desse dia e a vida desses homens depois desse dia, como foi diferente. Vou usar só um exemplozinho. Apóstolo Pedro tinha negado a Cristo, tinha negado ao Senhor. Não conheço, não vi, não sei quem é. 3 vezes. Depois do dia de Pentecostes, Pedro nunca mais parou de pregar a palavra do Senhor. Ele não tinha medo mais da cadeia, ele não tinha medo mais da morte, é tanto que morreu. Tornou-se um homem totalmente diferente. Tornou-se um homem totalmente ousado. Porque ele recebeu o renovo do Espírito, a unção do Espírito sobre a sua vida, e todos os outros. E dali, a igreja foi dispersada por todos os lugares, como tinha sido ordenado. Mas se eles não tivessem recebido aquela unção do Espírito sobre suas vidas, eles não teriam coragem de ir. Eles não partiriam. Porque o homem de si mesmo, amado, ele não vai. O Juninho ministrou aqui no louvor que o homem natural, o homem carnal, não pode discernir as coisas do Espírito. Então tem que se estar no Espírito para entender as coisas do Espírito e para obedecer o que o Espírito está, ordenando. Então em Atos 2 houve esse grande avivamento na vida dessas pessoas. Tem um outro texto também que eu gosto dele, que é Jonas. Jonas capítulo 3. É uma coisa muito interessante. A gente vê ali uma cidade inteira sendo reavivada, voltando-se a Deus. Diz assim o versículo 4 do capítulo 3 de Jonas: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água.
Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não o fez. Olha que coisa bonita. Isso envolveu uma cidade. Outro dia o pastor pregava sobre Nínive aqui, e a gente estava dimensionando mais ou menos o tamanho de Nínive, né? Eu acredito que Nínive era mais ou menos o tamanho de Sertãozinho. 120 mil habitantes, né? Então, imagina, amados, uma cidade inteira ouviu a palavra do Senhor, que viria uma destruição sobre eles por causa da violência deles, povo mau, mas a palavra de Deus entrou no coração deles, e eles começaram então a buscar a Deus, eles se propuseram a jejuar, e essa palavra chegando ao prefeito, vamos dizer assim, ele também entendeu essa palavra, e ele lançou, foi um decreto dizendo: olha, nem animal, nem criança, nem homem, nem mulher, ninguém vai se alimentar, todos vão jejuar e se vestir de pano de saco. Quem sabe Deus mude de ideia a respeito do que Ele está querendo fazer com a gente. Amados, e todo o povo entrou no propósito. Isso é muito bonito. Toda vez que as pessoas se juntam num propósito, coisas grandes acontecem, pastor. Talvez a grande dificuldade da igreja hoje é essa: vamos fazer, irmãos, aí vem 2, e o resto do corpo não participa, aí não flui, aí não acontece. Nínive em peso jejuou e orou. Irmãos, como isso não move o coração de Deus? O texto diz que Deus viu as obras deles, como eles se arrependeram, como eles se converteram dos seus maus caminhos, e Deus os perdoou, Deus poupou as suas vidas. E Jonas estava lá em cima do morro esperando o fogo cair, e não caiu. Jonas, o mensageiro, infelizmente foi, ou felizmente, né, foi decepcionado. Aí ele teve uma briga lá com Deus, mas, amados, ele não sabia o que aconteceu lá embaixo. O povo mudou, o povo foi renovado, o povo foi transformado da água para o vinho. Imagina que bênção, né, se tornou aquela cidade. Foi algo maravilhoso. Em Gênesis 32 também, a gente não vai ler, mas é a história de Jacó. Quando Jacó estava indo para casa, voltando para a sua terra, e ele parou para orar a Deus, e ele começou a buscar ao Senhor, porque Jacó era realmente todo torto, mas ele começou a buscar a Deus. Jacó sentia que ele não podia prosseguir daquela forma que ele vivia. Jacó significava usurpador, enganador, aquele que passa a perna, até no próprio irmão, com a ajuda da mãe. Ali apareceu um anjo, e Jacó lutou com aquele anjo. Eu vejo nessa história uma renovação, um avivamento na vida de um homem que decidiu buscar a Deus um dia de noite. Quando terminou aquela vigília e aquela luta e aquela oração, Jacó tinha sido transformado. Até mesmo o seu nome não era mais Jacó, mas sim Israel. Houve uma grande transformação ali, houve um grande milagre ali. Eu posso dizer que a vida de Jacó foi renovada. Dali em diante ele não foi mais o mesmo.
porque ele se tornou um homem renovado, avivado, ele viu Deus face a face, ele mesmo disse isso. E quando se vê Deus face a face, é impossível a vida não mudar. Então, amados, a igreja hoje tem ou não tem necessidade de buscar um avivamento de Deus? Você particularmente tem ou não tem necessidade de buscar urgente uma renovação do Espírito Santo de Deus? Eu preciso. Eu sinto que eu tenho que buscar para que eu seja renovado. Eu já fui melhor do que sou hoje. E eu não posso piorar, eu tenho que melhorar. Então eu preciso renovar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E somente com um avivamento do Espírito Santo, isso pode acontecer na minha vida. A igreja tem vivido uma vida de apostasia, de mesmice. Uma rotina que ninguém aguenta. Mas o Espírito Santo é poderoso para renovar essa igreja de tal forma que todos os dias tem uma mensagem diferente, todos os dias tem algo diferente, todos os dias tem uma novidade neste lugar, a fim de contagiar outro bairro e a cidade e até mesmo o estado e o país. Amém? Na próxima quarta, nós vamos continuar falando sobre avivamento e sobre renovação espiritual. Que nós possamos remoer, como o bode faz, essa palavra. Que nós venhamos levar para casa e ficar mastigando. Porque o Espírito Santo quer falar mais aos nossos corações. Amém? Passo a palavra ao pastor para dar continuidade. Não poderia deixar de concluir essa mensagem orando ao Senhor. O Ivanildo trouxe uma reflexão maravilhosa e se você sente que precisa desse avivamento que foi ministrado nessa noite, eu quero te convidar, de pé, sentado, de joelho, da forma como você sentir, de nós clamarmos a Deus por esse avivamento, a começar das nossas vidas, tá? Então, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, da forma, da maneira como você está, busque ao Senhor, clame a Deus por esse avivamento. Pai, nós queremos te suplicar, ó Deus, que palavra maravilhosa, Pai, o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite, uma palavra realmente que nos tira, Senhor, da zona de conforto, uma palavra que confronta, Senhor, as nossas vidas e como nós precisamos ser confrontados por Tua Palavra, pelo Teu Espírito, como nós precisamos ser impelidos a nos voltar ao Senhor, Pai, como toda a cidade de Nínive, como a igreja de Atos que se reunia naquele lugar. Precisamos, ó Deus, num só propósito, num só coração, nos voltarmos, nos humilharmos diante do Senhor, ó Pai. Queremos reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, e pedir perdão ao Senhor, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós não queremos endurecer a nossa cerviz nesses dias, mas nós queremos nos humilhar diante do Senhor, nos curvar diante do Senhor nessa noite, ó Deus, curvar o nosso coração diante do Teu altar. Amado Espírito Santo, Pai, que um novo tempo chegue sobre as nossas vidas, ó Pai, nesses dias, um tempo de avivamento, de humilhação, de rendição ao Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor faça isso em cada vida, em cada coração, em cada alma, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cumpra em nós o Teu querer, ó Pai, que a Tua igreja possa realmente recobrar as forças, ó Pai, redescobrir este avivamento, a unção, o poder que há na pessoa, na presença do Espírito Santo de Deus. Que haja um grande renovo, um grande avivamento sobre as nossas vidas.
Como foi ministrado nessa noite, Senhor, muitos têm ficado pelo caminho, ó Deus, têm faltado as forças, têm apostatado, Senhor, mas não somente aqueles que têm ficado pelo caminho, nós que ainda estamos aqui presentes, não queremos estar apenas de corpo presente, mas com todo o nosso coração e alma devotados ao Senhor nesses dias, ó Pai. Faça isso, Senhor, através da Tua palavra, faça isso, Senhor, através do Teu Espírito, renove a Tua igreja pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. É no nome de Jesus que nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Ivanildo, Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. O Ivanildo vai ter aí mais 2 quartas-feiras para continuar falando sobre avivamento e edificar as nossas vidas, né? Eu quero aproveitar bastante os cultos de quarta-feira para dar bastante oportunidade aos irmãos, né? O Ivanildo vai estar ministrando nessas quartas. Já falei também para a irmã Nilza, né? Ela vai ser a próxima aí a trazer alguns estudos para a gente. Como outros irmãos também têm nos abençoado, né? O Francisco recentemente trouxe uma palavra no grupo dos homens. O Danilo também, domingo passado, trouxe uma palavra maravilhosa. E tantos outros irmãos têm nos abençoado. Quero aproveitar para abrir oportunidade também às quartas-feiras para os irmãos que têm algum testemunho para contar, né? Caso os irmãos queiram trazer aí testemunhos daquilo que Deus tem feito também, fique à vontade. Falei com o Ivanildo também de pessoal que está aprendendo, né, Ivanildo? Instrumento, música. Assim que eles estiverem já arranhando alguma coisa também, de a gente aproveitar esses cultos de quarta para eles irem também aproveitando essas oportunidades para irem já se soltando aí diante do Senhor. Amém? Jane, temos alguns pedidos de oração pela internet? Não? Alguém que está presente tem algum pedido de oração, alguma necessidade? Quer apresentar diante do Senhor? Alguém? Pode levantar sua mão, Jacinta. Marlene? Certo. Sim. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Voltar ao trabalho? Deve estar ansioso, né? Amém. Alguém mais? Algum pedido de oração? Queria apresentar diante do Senhor? Bom, se ninguém mais, Francisco, você pode vir aqui orar, apresentar a vida da nossa igreja, colocar as nossas grávidas, né? A Duda, logo logo vai ganhar a Liz, né? Duda e Robson. A nossa irmã Patrícia também deve estar bem no final da gestação. Colocar a vida da Caísa, colocar a vida da Lucy também, né? Que está grávida. Colocar aí essas bênçãos diante do Senhor. Amém? Francisco, esteja orando pela vida da Marlene. Domingo, eu vi nos pedidos de oração da igreja, um pedido por alguém que está com câncer. Acho que foi a Tamires que colocou, não me lembro o nome da pessoa. Apresentar também diante do Senhor. Amém? Francisco. Josué está chorando. Senhor Deus amado, todo-poderoso, nesse momento, Pai, quero apresentar aqui a vida da Tua igreja, Senhor, aos pedidos dos nossos irmãos aqui, Pai, porque confiamos no Senhor, Pai. Pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que o Senhor possa protegê-los, guardar, curar, abençoar, Pai, seja o que for, Senhor. Determinamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor possa fazer por nós, Senhor, que o Senhor é digno e maravilhoso de toda a nossa oração, de todo o nosso clamor, Senhor, e de tudo aquilo que ponhamos nos Teus pés, Pai, porque sabemos que só o Senhor possa fazer por nós e possa nos abençoar, nos proteger, os guardar, Senhor. Oramos também, meu Pai, pelas pessoas que estão enfermos, que têm pedido
orações, Pai, pedindo por Ti, Senhor, porque cremos no Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um em nome de Jesus Cristo, Pai. Livra, Pai, da enfermidade, de todos os mal, de tudo que quanto não provém do Senhor, que cai por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor, Pai, que possa resolver todas as coisas, Pai. Clamamos ao Senhor e pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E abençoe a cada os irmãos que esteja aqui, aqueles que estão em casa, Senhor. Pomos todos na Tua presença. Pedimos a Tua glória, a Tua misericórdia, Pai. Abençoe a todos os irmãos que estejam aqui presente, Pai, que clamou, que ouviu essa palavra maravilhosa, que veio de encontro às nossas vidas, que foi preparada por Ti, Pai. Não temos dúvida, Senhor, que essa palavra veio de encontro às nossas vidas, a cada um que ouviu, que esteja presente, que esteja em casa, Senhor. Sabemos, Pai, que vivemos dias difíceis, mas ponhamos tudo na presença do Senhor e pedimos a Tua força, a Tua misericórdia, Pai, que nos possa atravessar esses momentos difíceis, Pai. Como disse na Tua palavra, Senhor, que não nos deixe ficar para o meio do caminho, Pai. Clamamos ao Senhor em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, é isso, estamos encerrados, né? Domingo de manhã teremos reunião das mulheres aqui na igreja e no domingo à noite, culto de celebração ao Senhor. Deus abençoe, uma ótima semana a todos em nome de Jesus.